que existem são falas que foram descontextualizadas. Fala, seus mal diagramados! A semana que passou foi tão repleta de reviravoltas que parecia mais uma das típicas semanas dos 4 anos do governo Bolsonaro. Começando pela viagem do Lula à China, que colocou em pauta a discussão sobre a substituição do dólar por uma moeda comum aos BRICS. Nessa turnê, que também passou pelos Emirados Árabes Unidos, o presidente voltou a se colocar à disposição para mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia e ressaltar que os dois países precisam se esforçar para colocar fim à guerra. A declaração, que eu até concordo, pegou mal para o Barba entre a mídia liberal brasileira e norte-americana, que ficaram ainda mais incrédulas quando o governo brasileiro se reuniu com o ministro russo Sergei Lavrov na última terça e rejeitou visitar o Zelensky, mostrando que o Lula, ao contrário do Bono e da Angelina Jolie, não precisa biscoitar na guerra para promover a sua carreira. Apesar disso ter gerado muito barulho, para mim, declarações ruins mesmo do Lula foram em outras áreas, como quando ele disse que jogos de videogame geram adolescentes violentos, ou quando falou que deficientes e neurotípicos têm um parafuso a menos. Mas se no improviso o petista pode até soar como Zé Trovão, dependendo do tema, na maioria das vezes ele acerta, como quando disse que se soubesse que o agressor de mulheres Thiago Brenan estava nos Emirados Árabes Unidos, teria trazido o cara embaixo de soco. Ah, mas isso não é papel de chefe de Estado. Galera, uma coisa, desejar meter a porrada em fascista é papel de todo e qualquer cidadão que se preze. Só é contra quem talvez seja igual. Fora essas crises de comunicação, o governo também precisou lidar com a revelação de imagens que traziam o ministro do GSI, Gonçalves Dias, confraternizando com patriotários no dia 8 de janeiro. Essa novidade no tema foi tão impactante para o governo que o ministro não só caiu, como a base governista deu um cavalo de pau e agora defende a instalação de uma CPMI para apurar os atos antidemocráticos, o que pode travar a pauta legislativa. A verdade é que esse país pode nos causar muito sofrimento, mas de tédio a gente não morre nunca. Além do compilado de declarações do Lula, você verá ainda: Eduardo Bolsonaro ameaça dar facada no bucho do deputado Marcon. Sérgio Moro volta a ser humilhado no Senado. Siqueira Júnior se emociona ao voltar à TV. E Caio Coppola virá saco de pancadas na CNN. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Durante a semana que passou, muito se discutiu sobre a qualidade da comunicação da presidência, principalmente depois que a pesquisa Quest provou que a fala desastrosa de Haddad sobre a Shein foi o tema que impactou mais negativamente o governo nas últimas semanas. Superou de longe a fala sobre foder o Moro, que demonstra que ninguém liga muito para o marreco, fora das fronteiras da República de Curitiba. Mas isso é indiscutível mesmo. Infelizmente, dentro do PT, a pessoa que mais manja de comunicação ainda registra as entrevistas do Lula com um gravador com mini cassete e salva os arquivos num CDR-W. Mas se por um lado o ministro Paulo Pimenta parece se recusar a chegar finalmente em 2023 e acaba deixando o Lula se enrolar em alguns temas espinhosos, por outro lado, a espontaneidade do presidente muitas vezes nos brinda com falas memoráveis. Como quando contou que esteve nos Emirados e não sabia que o agressor sexual Thiago Brenan também estava por lá, porque se soubesse, o traria embaixo de uma camaçada de pau. E que só não fez porque reconheceu que talvez não aguente uma trocação honesta com um playboy pernambucano, né? Aliás, falar em violência é uma coisa importante. Os Emirados Árabes liberou o tal do Brenan, aquele que bate mulher, e a Polícia Federal acho que está indo buscá-lo essa semana para prendê-lo aqui no Brasil. Eu estive nos Emirados essa semana. Se eu soubesse onde é, eu teria tido ele no murro aqui, mas eu achei que ele é mais forte que eu. É melhor a Polícia Federal cuidar disso.
Mas nada supera a fanfic diplomática do Lula, que em entrevista na China assumiu que assiste ao campeonato chinês de futebol por ter muito jogador brasileiro atuando por lá e por ser transmitido em emissoras do nosso país. O problema é que em 2023, pelo menos, nenhuma TV aqui passa o chinesão. Isso significou óbvio. Lula tá vendo essas partidas no streaming paralelo do YouTube, tipo Futimax. Por outro lado, acho que é esforço demais pra ver atuações de Ricardo Goulart e Aloysio Boi Bandido. Mas gosto não se discute, né? Eu às vezes acompanho jogos de futebol aqui na China. Sim. Eu acompanho jogos do campeonato chinês, sim, que passa na televisão brasileira, porque tem muito jogador brasileiro jogando aqui na China. A família Bolsonaro é uma contradição ambulante. Ao mesmo tempo que defende um Estado enxuto e a iniciativa privada consegue a façanha de ter todos os seus membros empregados em cargos comissionados da administração pública, incluindo a enteada do Jair, que a partir desta semana começou a ganhar 13 mil no governo de Jorginho Melo, e o Jair Renan, que tira 4K limpo para ser aspone do senador catarinense Jorge Seife lá em Balneário Camboriú. Outra pauta que eles defendem, mas não cumprem, é a defesa irrestrita da liberdade de expressão, que eu já entendi o que significa. A ideia é que eles possam ser simpáticos a ideais do Adolfinho sem arcar com as consequências, enquanto a esquerda é proibida de reagir com o risco de ser acusada de mimizenta. Mas na prática a teoria não se aplica. E Dudu Bananinha demonstrou nesta semana que não aceita tão bem assim a liberdade de expressão dos adversários. Em sessão na Câmara, o deputado Marcon, do PT gaúcho, insinuou que a facada no mito em 2018 foi uma farsa. Apesar de ser uma mamadeira de piroca da esquerda, pela lógica dos Minions, Marcon tem o direito de defender essa teoria conspiratória tão popular em eventos frequentados por petistas que fumam em ambiente fechado. Mas Eduardo não encarou assim e ameaçou o parlamentar, dizendo que daria uma facada no bucho dele e em seguida levantando para intimidar e garantir que meteria a mão na cara de Marcon para defender a dignidade e a honra do pai. A primeira pergunta que fica é: que dignidade e honra o Jair Bolsonaro tem para ser defendida? Jamais perderia o meu mandato para defender um pai que esconde o Rolex na casa do Piquet. Olha o nível de provocação, olha o nível de provocação. Deputado Marcon, dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé, respeita o mínimo do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Vamos. Opinião política, facada, fake. Vai te catar, rapaz. Cresça, vire homem. Vamos calmar. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não tô fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Que isso? Deixa aí. Vamos. Olha o decoro. Olha o decoro. E para completar, eu queria que vocês reparassem que Dudu levanta da sua poltrona doido para que alguém o segurasse. Como ninguém ligou e nem quis se meter em treta de calvos, ele teve que acionar o ABS do sapato de Polini, reduzir a marcha e entrar na fileira errada para retardar um pouco a confusão. Lacrou demais. VT nota 1000 para o TikTok. Presta atenção, respeita, deputado. Vai ficar reclamando? Seu presidente vai se fuder, seu viado, seu puto. Opa. Você consegue conseguir. Facada é teu cu. Perca o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. Seu filho da puta! Outra prova de que os bolsonaros não cumprem o que pregam é que até mesmo um irmão esquisito e inexpressivo do mito conseguiu um carguinho de chefe de gabinete do prefeito de Miracatu, Vinícius Queiroz, de quem? Do PL. Ao lado do mandatário da cidade do interior de São Paulo, o cidadão que consegue parecer uma versão do Jair que teve o rosto incendiado e o fogo apagado, tá mancadas. Teve a petulância de chamar o vereador tucano Zequinho Herculano de garotão selfie que fica mostrando o rosto gordo no Facebook.
Renato foi adiante e disse que ao invés de criticar, o adversário deveria acordar cedo e trabalhar. O que, curiosamente, ninguém na família costuma fazer, né? Então, vereador, o senhor não precisa ficar aí mostrando sua cara gorda aí grande no Facebook, tá? Para falar, desmerecer nosso governo. Venha trabalhar, venha buscar recurso, venha suar a camisa, acorde cedo, não acorde tarde. Já o parlamentar do PSDB comentou que o irmão do excrementíssimo tem o péssimo hábito de intimidar e colocar apelidos pejorativos nas pessoas. Longe de mim defender um vereador tucano que atende por Zezequinho. Mas perceba como o modus operandi do Jair Bolsonaro do grupo de acesso é o mesmo do ex-presidente. O combo tá todo ali. Bravata, ameaça, piada de tiozão, cometimento de um preconceito a cada 2 minutos e a velha tática de valorizar o trabalho, mesmo quando a família inteira é reconhecida mundialmente por trabalhar bem menos que as Kardashians. E se a família não ganha uma graninha em cargos de amigos, a alternativa é tentar afanar algum item valioso que possa ser transformado em dinheiro vivo para manter o altíssimo padrão de viver em condomínios de luxo da Barra da Tijuca e da Asa Sul. O caso das joias árabes é uma prova inequívoca de que, após sair da presidência, cadastrar o currículo na Cato não era mesmo uma hipótese nem para o Jair e nem para Michek. Tanto por isso, o mito tentou de todas as maneiras convencer que os funcionários da Receita Federal do aeroporto de Guarulhos liberassem o conjunto de joias árabes retido, que é avaliado em cerca de 17 milhões. Apesar de toda a pressão revelada nesta semana em um áudio que mostra os subordinados do presidente implorando pela liberação dessas peças, o plano não saiu como esperado e Jair precisou se contentar em depender dos itens que havia muqueado no sítio de Nelson Piquet, o que também já é um patrimônio que deve superar o que todos nós acumularemos durante a vida inteira. Michek, por outro lado, precisa explicar o paradeiro dos móveis do Alvorada. Em vídeo debochado, ela insinua que foi humildona e viveu no palácio com móveis trazidos à sua própria casa lá no Rio de Janeiro, enquanto Janja teria esbanjado na compra de mobília da residência oficial, como se um imóvel com essa finalidade pudesse ser decorado com peças da Madeira. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Os móveis estão lá, só que infelizmente os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Apesar de usar uma blusa tie-dye, provavelmente adquirida na Feira do Guará para fingir humildade, Michek vacilou e no fim do vídeo deixa aparecer uma poltrona do designer Sérgio Rodrigues, que assinou vários móveis do Alvorada. Pode até ser uma réplica, pode sim, mas se foi um descuido, a ex-primeira-dama teria que explicar por que tem uma peça cara como essa em meio a um monte de móveis da Lojas Columbus. Meu sofá, meu revisteiro. Semana passada não rolou, mas nesta sim, Sérgio Moro foi humilhado mais uma vez no Senado e dessa vez até pela PGR. A verdade é que a situação do senador paranaense não é das melhores neste mês de abril. Ao ficar mamado de vinho quente em uma festa junina, o Boquinha de Toca CD resolveu fazer um stand-up de improviso e acusou Gilmar Mendes de vender habeas corpus. Após o vazamento das imagens, a PGR abriu uma denúncia contra o senador do Podemos, que no caso de ser condenado a uma pena superior a 4 anos pela calúnia contra o ministro do STF, pode até perder o mandato. Finalmente ele voltou. Oi, Matias. Quero logo a festa junina. Você também tá esperando a festa junina? Eu também curto um quentão. Ah, você curte tomar um quentão, um vinho quente? Só não pode me gravar. Mas daí desliga o celular, né? Em sua defesa, Moro alegou que o vídeo foi descontextualizado. Bom, vamos deixar ele tentar explicar e também provar que nem a melhor fonoaudióloga dá jeito em quem tem um processador cerebral de um computador 286. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram
contextualizadas e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal. E se já não bastasse esse enrosco, Moro ainda passou por uma nova sessão de humilhação no Senado, desta vez promovida por Omar Aziz, que vai na jugular do colega, ao ressaltar que juiz que se expõe e vira estrela de TV não pode reclamar quando se transforma em alvo de ameaças. É muito fácil, depois que inventaram a televisão, o pessoal ser midiático, prendeu, aconteceu, fez a operação, da entrevista, vaza vídeo para aparecer e depois vem se socorrer do dinheiro do povo brasileiro para dar segurança para ele. A pior invenção que fizeram no Brasil é transmitir, é vazar vídeo de depoimento para aparecer, de julgamento para aparecer. Isso aqui é só no Brasil, viu? Que juiz e promotor quer aparecer na televisão e depois quer segurança. Fora isso, ele conseguiu uma façanha. Foi chamado de líder de gangue por ninguém menos que Eduardo Cunha em uma participação no Guarulhos Podcast. Moro era o chefe da gangue, a verdadeira gangue era do Moro. Com o Moro podia tudo, querido. Com o Moro podia tudo. O Moro montou uma indústria de delações que ele sequestrava as pessoas, e o resgate era a delação nos termos que eles queriam. O Moro era chefe de gangue, meu querido. Em 2023, é indiscutível. A caça ao marreco é o esporte preferido dos brasileiros. Pelo menos o meu. Se Moro já não goza do mesmo prestígio da época áurea da Lava Jato, Deltan Dallagnol muito menos. O ex-procurador e atual deputado federal pelo Paraná, que já havia sido alertado na semana passada por Guilherme Boulos que na Câmara não teria o poder de quando atuava como profissional de produção de slides toscos de PowerPoint, foi emparedado durante a entrevista à Jovem Pan e ouviu verdades sobre os danos que a Lava Jato causou à indústria e à engenharia pesada nacional. Bom dia, deputado. O ministro Gilmar Mendes o fez porque desastre institucional foi a Operação Lava Jato. Desastre no qual o senhor e outros colegas do Ministério Público tiveram conversas escusas com o magistrado. Desastre no qual o chefe da Operação Lava Jato, seu companheiro de Congresso, senador Sérgio Moro, chefiou a operação que quebrou diversas empresas brasileiras e depois foi trabalhar como diretor no escritório americano de recuperação judicial dessas mesmas empresas. Desastre de um ministro que virou ministro de Estado, daquele que foi o principal beneficiado com a prisão do primeiro lugar nas pesquisas eleitorais de 2018. Pergunta, Léo. Desastre em diversos aspectos. Eu gostaria de saber se o senhor sente algum medo, receio do seu colega, o juiz Sérgio Moro, virar preso, virar um presidiário depois de ter feito tanto mal à economia e à democracia brasileira? E Deltinha sente mesmo muito medo do marreco ser preso após fazer tanto mal à democracia brasileira. E basta olhar o perfil do parlamentar na internet. Nas redes sociais, Deltan produz diariamente vídeos que transpiram o mais puro pavor de ter que dividir uma cadeia com o seu parça em breve, tanto que para atenuar a situação de Sérgio, ele agiu como um arqueólogo da web e desenterrou vídeos de André Janones e Paulo Pimenta fazendo críticas a Gilmar Mendes. Bom trabalho, mas absolutamente ninguém deu a mínima. Sempre angustiado e com o seu característico timbre de dublador do Barney dos Flintstones, ele também reclama que Sérgio Cabral está solto, enquanto Sérgio Moro pode ser preso por uma piada. Esse é o Brasil que voltou do Lula. Sérgio Cabral livre, leve e solto depois de ele ter confessado roubar 300 milhões de reais, mas Sérgio Moro preso por uma piadinha de festa junina. Fique calmo, Deltan. Garanto que se isso ocorrer, Sérgio não ficará sozinho por muito tempo e em breve você deverá fazer companhia a ele. Se esse receio é baseado na antecipação da saudade que você possa sentir do marreco, tenha serenidade e confiança na justiça brasileira, que, se não falhar, cumprirá tranquilamente essa minha previsão. E Chico Alencar, na CNN, tratou de refrescar a memória de Deltan, que, no passado, a duplinha que ele compunha com o Moro agiu até de forma mais desonesta que a PGR neste momento. E eles nunca reclamaram. Pelo contrário, celebravam juntinhos no grupo de Telegram. Moro está provando do próprio veneno. O que estamos vendo agora é, em ponto mínimo,
uma situação que o próprio Moro provocou muitas vezes. Moro, por exemplo, em 2016, ele liberou uma gravação que já não podia mais pela justiça para prejudicar a indicação de Lula para a Casa Civil de Dilma Rousseff. E pasmem, como o mundo dá voltas, como a história gira. Gilmar Mendes impediu a posse do Lula na Casa Civil naquela época. Portanto, há uma série, há uma história, há um contencioso, há um processo que mostra que o que acontece com o Moro agora, com essa denúncia da PGR, da vice-procuradora Lindora Araújo, é um mínimo em relação ao que ele fez ao longo da sua trajetória como juiz. A justiça dos estados do sul é como o exército. Não adianta apenas punir seus membros. A melhor alternativa seria acabar com a instituição e refundá-la por meio de novos concursos preparados para blindar a seleção de sub-bolsonaros em seus quadros. Além de Sérgio Moro, Gabriela Hart e Joana Zimmer, que proibiu uma jovem catarinense de realizar aborto após violência sexual, surge agora a figura de Ponta Grossa Mário Elton Jorge, da 2ª Câmara Criminal do Paraná. Em uma discussão sobre crime tributário, o magistrado criticou Luiz Roberto Barroso por extinguir a punibilidade nessa tipificação. Quase uma de Sérgio Moro aqui, hein? Até aí beleza, são questões técnicas e é esperado que um juiz de Ponta Grossa seja altamente punitivista, mas esperando ainda é que um magistrado da Princesinha dos Campos Gerais faça comentários como os que ele emendou em seguida. Abre aspas. É uma roubalheira generalizada, isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao Norte e Nordeste. Fecha aspas. Ok, Mário, mas me explica uma coisa, só o minho. Se o Paraná tem um nível cultural maior que o desses estados, por que os artistas mais conhecidos e bem-sucedidos daí são Chitão e Chororó, Ana Vilela, banda mais bonita da cidade, Kéfera, Assíria Nascimento, Larissa Manoela, Nayara Azevedo e Jovem Dionísio? Ah, mas tem o Arrigo Barnabé. Tem, mas tem só ele também. Porque é muito comum, nós que trabalhamos nessa Câmara aqui, o pessoal fala muito da Lava Jato, do Petrolão, Mensalão, mas nós que estamos aqui no dia a dia, eu, assim, quando nem durmo, porque é uma roubalheira generalizada. Isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao norte do país, nordeste, etc. É um país que não tem esse jogo político como tem em muitos dos outros estados. Aqui no Paraná é uma vergonha. Se tem um espaço que estado nenhum consegue comprovar o nível cultural de seu povo, é nas assembleias legislativas de todas as unidades federativas do país. Não importa que o estado seja, por exemplo, a Bahia, e tenha nos presenteado com artistas como Armandinho, Raul Seixas, Astrud Gilberto, Damião Experiência, Dorival Caymmi, Xênia França, Luiz Caldas e Gordurinha. A sua assembleia será sempre uma baixaria. E por lá, nesta semana, tivemos mais um telecat clichê desse momento histórico e político do Brasil. Um paspalho do PL desafia algum parlamentar da esquerda. Do lado direito do ringue, Leandro de Jesus rebateu o governador Jerônimo Rodrigues, que acusa o bolsonarismo de influenciar a violência nas escolas. E então ele fez o quê? Colocou a culpa no PT, que na visão dele também é defensor do tráfico de drogas. Já do lado esquerdo, Zó, do PCdoB, pediu a palavra e lembrou que quem anda com cocaína em avião é a comitiva do mito e que quem foi pego com maconha em caminhão da própria empresa foi o senador catarinense Jorge Seife, também do partido de Leandro. Resumidamente, Zó fez o típico exercício de garantir que toda acusação bolsonarista é apenas uma confissão de crime que eles mesmos costumam cometer. Fica aqui a pergunta para o atual governador Jerônimo: como ele se coloca diante desses fatos? Inclusive, pessoas de bem estão sofrendo com aquela violência que o PT estimulou, o tráfico de drogas, para que tomasse o nosso estado. O deputado Leandro vem aqui e diz que o PT, apesar de eu não ser do PT, sou do PCdoB, partido da federação, incentiva o tráfico de drogas, e quem anda com avião de cocaína para o exterior é a comitiva de Bolsonaro. Quem foi pego com maconha esses dias foi um carregamento no caminhão de um ex-ministro de Bolsonaro. Para que vocês não enganam mais ninguém não, irmão. A bolinha de vocês vai murchar.
Caio Coppola está de volta à CNN. Após meses sumido, provavelmente estudando para melhorar o seu sotaque de Manchester e gravando músicas insípidas inspiradas no Oasis com sua banda Mirandos, ele deu fim ao período sabático para voltar a ser humilhado em debates na TV. Se no passado os oponentes para o irmão Gallagher da Vila Gumercindo eram Augusto de Arruda Botelho e Gabriela Prioli, agora cabe a José Eduardo Cardoso o papel de desmontar as falácias do copano. Nesta semana, isso ocorreu em 2 momentos. O primeiro foi quando o ex-ministro de Dilma, de uma forma exageradamente educada e polida, explica por que o Jair deveria sim se tornar inelegível. O que Copano, como grande passador de pano do mito, discorda. O que fez efetivamente Jair Bolsonaro foi atacar o sistema eleitoral brasileiro, atingir pessoalmente ministros e, mais que isso, para efeitos eleitorais, atacar o seu opositor valendo-se da condição de presidente da República. Isso tem nome e sobrenome na legislação brasileira. Abuso do poder político. E o segundo debate é sobre o 8 de janeiro, com Cardoso lembrando Lacaio que uma semana após a invasão, Lula já havia alertado que os atos poderiam ter contado com participação de militares na abertura das portas do Palácio do Planalto. E nessa conversa, o presidente Lula diz textualmente o seguinte: parece que as portas do Palácio foram abertas. Há conivência da polícia e conivência de militares aqui de dentro, Caio. É o presidente quem fala isso, ok? Ou seja, é evidente que a entrada do Palácio Planalto foi facilitada. Isso tem que ser apurado, até porque, vamos lembrar, Caio, era 8 de janeiro. A equipe do GSI que estava lá tinha sido nomeada pelo general Heleno. O general Gonçalves Dias não tinha substituído ainda a sua equipe. E eu acho que o general tem que, inclusive, explicar o comportamento dele. O papel desse cara na TV sempre será esse: parecer o aluno inteligentinho da 7ª série, enquanto um adulto explica ponto a ponto porque ele está completamente errado. A semana foi a verdadeira volta dos que não foram. Além de Caio Coppola, retornou à TV o esquecível Siqueira Júnior. Após conseguir a façanha de ser demitido da Rede TV, emissora que emprega gente como Maurício Meirelles, João Kleber e o próprio dono, Marcelo de Carvalho, ele retornou na emissora A Crítica para continuar à frente do Alerta Nacional, programa policialesco tão sensacionalista e reacionário que torna o Datena num grande defensor dos direitos humanos. E como tudo que envolve essa figura nefasta, o resultado não podia deixar de ser patético. Numa atuação digna de Ricardo Mack, ele finge estar emocionado e agradece a Deus, como se Deus fosse querer que os brasileiros ficassem assistindo matérias de 30 minutos sobre o furto de um patinete em Barcarena. E claro que no fim não poderia faltar aquela bostejada típica do Siqueira. Ao comemorar o aniversário de 60 anos do diretor, alguém lembra que o cara agora tem idade para gratuidade no transporte público. E o apresentador emenda na sequência: o tal do brasileiro é um barato. Quer ter Bolsa Escola, Bolsa Família. Pois é, né? O tal do apresentador de TV também é um barato. Ele jura que merece receber milhões para ler teleprompter e falar vulgaridades na TV enquanto veste um terno de cantor de bolero em cruzeiro marítimo. Ele é de graça, é? Por quê? Ah, idoso. 60 anos já não paga ônibus. O brasileiro é um barato, né? Ele já tá, daqui a pouco ele vai buscar Bolsa Escola, Bolsa Família, não é? E se você gosta do nosso canal, assiste a Galãs Feios todo dia, as nossas lives, cortes, nossos piores vídeos da semana, e pode colaborar, tá aqui no primeiro comentário todos os nossos apoios. Dá uma olhada lá, vê qual que casa melhor com você, se o Pix, PayPal, se o Apoia-se, que é o melhor deles, porque é um apoio contínuo, todo mês aí você vai estar colaborando com a nossa luta e com a nossa equipe toda aqui da Galãs Feios, tá bom? Nos siga também nas outras redes sociais, o TikTok, que voltou depois da censura, o Instagram, o Twitter e o Facebook. E também é isso, né? São essas redes sociais por enquanto, né? E se você é um desses que ainda acredita em Moro, Dallagnol, Caio Coppola, você não tá aqui, né? Mas se tiver, não passaram.